A gente viu que após Jacó e Esaú eles se encontrarem, Esaú ele vai perguntar para o seu irmão por que ele havia mandado alguns presentes para ele, e Jacó vai dizer que tinha feito isso porque dessa forma ele esperava receber o favor ou o perdão do seu irmão. E aí o versículo 9 vai dizer que Esaú fala que ele já tem muito, ou seja, ele já havia sido abençoado por Deus e que era para Jacó guardar os presentes para ele. E aí o versículo 10 fala que Jacó vai insistir e Jacó fala, olha, se você se agrada de mim, da minha presença, aceita esses presentes. E aí guarde essa frase que eu vou falar aqui para vocês, que a gente vai tirar algumas lições desse texto. E aí Jacó fala, porque ver a tua face, Esaú, é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeu também. E aí o versículo 11 fala que Jacó insiste bastante e Esaú acaba aceitando. E nessa insistência Jacó vai falar, olha, eu fui abençoado por Deus, sou um homem próspero, fica com os presentes. Esses são os 3 versículos, pessoas, e agora a gente vai compreender o que existe, quais as lições que estão aqui nesse texto. Galera, primeiro, que essa recusa de Esaú em relação aos presentes, isso era uma formalidade, isso era um costume na região ali da Mesopotâmia, na região de Canaã. Por que eu falo que era um costume? Quando você recebe um convite para almoçar na casa de alguém, primeiro você recusa ali por educação, você vai falar, olha, não sei se é bom, não quero aceitar o convite. Aí a pessoa insiste, não, vem, come, almoça comigo, toma café aqui com a gente. E aí após essa insistência a gente acaba aceitando. Então essa mesma atitude de a princípio recusar um convite para um almoço, para um café, e após a insistência da outra parte, aí sim a gente aceita, era um costume também que já existia aqui no tempo dos patriarcas. E só para ilustrar o momento, lembra que a gente tem Esaú, a gente tem Jacó do outro lado, junto com Esaú tem os 400 homens que foram com ele, e com Jacó tinha o seu clã e a sua família. Então a gente está diante de um ato ou de um rito que deveria acontecer dessa forma. Esaú recusa, Jacó insiste, e após Jacó insistir, aí sim Esaú aceita. Então era uma polidez aqui da parte de Esaú. Uma outra questão, galera, é que se Esaú de fato ele não aceitasse, após essa insistência de Jacó, ele não aceitasse, isso seria visto como um ato hostil, ou seja, Esaú estaria dizendo para Jacó que ele não o havia perdoado e que ele estava com um espírito de guerra, ou seja, ele tinha mágoa de Jacó. Isso se ele não aceitasse, após a insistência de Jacó, os presentes. Então assim, a gente tem aqui todo um ato simbólico. Isso aconteceu só a título de curiosidade com Abraão, quando Abraão vai comprar a caverna de Macpela. Lembra que ele insiste, o cara fala que não vai vender, e aí tem todo aquele jogo de palavras. Era um costume que acontecia. Uma outra questão é que aqui está sendo firmado um acordo de paz, ou seja, esse rito ou esse ato simboliza um acordo de paz entre os dois irmãos. Os dois irmãos estavam selando uma aliança e dizendo que as mágoas ficaram para trás, beleza? Mas em relação, galera, ao texto que eu falei, quando Jacó fala para Esaú que ele vê a face de Deus na face de Esaú, em outras palavras, Jacó estava falando para Esaú que percebia a presença de Deus na vida dele. É como se, em outras palavras, Jacó falasse assim, olha Esaú, eu percebo Yahvé na sua vida, eu percebo a presença de Deus na sua vida, percebo que Deus também tem te abençoado. E aí eu vou trazer agora o texto para a nossa realidade. Começando desse texto aqui, quando Jacó ele vê ou fala que vê a face de Yahvé na face de Esaú,
hoje, pessoas, eu e você, nós temos que transbordar do Espírito Santo, ou as pessoas precisam ver Yahvé ou Deus nas nossas vidas. Sabe quando você olha para alguém e você percebe, olha, ali é uma cristã, um cristão, ali é um servo de Deus. Dessa mesma forma que a gente percebe Cristo em algumas pessoas também precisam ver Cristo em mim e em você. E isso só vai acontecer se você estiver buscando a Deus, se você estiver em comunhão com Deus. Mas como eu desenvolvo essa comunhão, Manuel, isso com Deus? Você precisa estar orando diariamente, precisa ler a Bíblia diariamente, precisa jejuar. E aí, a partir do momento que você busca a Deus, que você se preenche do Espírito Santo de Deus, Cristo ele transborda em você, Deus, ou a presença de Deus transborda em você da mesma forma que ela transbordou aqui em Esaú. E uma outra lição, galera, para a gente finalizar, em relação à generosidade, ou seja, Deus abençoou a vida de Jacó, Deus fez de Jacó um homem próspero, e por Jacó ser um homem próspero, abençoado por Deus, ele vai compartilhar essa prosperidade com o seu irmão. Ou seja, ele vai dar alguns presentes para o seu irmão. Da mesma forma, você, nós temos que ser pessoas generosas. Ou seja, Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado a sua vida. E a partir dessas bênçãos que Deus coloca diante de você, que você também abençoe outras pessoas sendo generoso. Eu falo sendo generoso, tendo um espírito fraterno. Se você percebe que algum irmão seu, algum colega, ele necessita de uma ajuda, seja uma ajuda financeira, e você tem condições, que você também abençoe essa pessoa através das bênçãos que Deus ele tem derramado sobre você. Só que essa generosidade, galera, ela não é só no campo material, ela tem que ser uma generosidade no campo espiritual. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho a presença de Deus em minha vida, sou um cara ou uma mulher feliz, alegre, que tem esperança, que você leve essa esperança, essa felicidade para outras pessoas. Que você seja generoso não só no campo financeiro, material, mas no campo espiritual. Eu estou dizendo para você levar uma mensagem de esperança para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para um amigo seu. Às vezes as pessoas elas não demonstram, mas as pessoas têm ali uma alma ferida, machucada. Às vezes as pessoas elas necessitam de um abraço, de um bom dia. E às vezes eu como cristão, você como cristã, a gente se nega a isso. Pessoas, ao longo da minha vida eu tenho encontrado diversas cristãs e diversos cristãos que são pessoas amargas de espíritos, são pessoas ranzinza, e a presença dessas pessoas acaba trazendo assim, uma energia de forma simbólica muito ruim. E o cristão, ele não pode ser um cristão triste, que quando ele chega no lugar as pessoas se entristecem. Muito pelo contrário, eu e você, por termos o Espírito de Deus em nós, por sermos pessoas que têm esperança, a promessa de um novo céu e de uma nova terra, quando a gente chegar em algum lugar, as pessoas precisam ver isso em mim e você. As pessoas precisam ver essa felicidade, essa alegria, e elas precisam ser tocadas por essa esperança que eu e você, que a gente tem. Então assim, se você é um cristão e você é um cristão rabugento, um cristão triste, pede para Deus te transformar, pede para o Espírito de Deus, para as promessas de Deus transbordar sobre a sua vida, a ponto das pessoas enxergarem Cristo na sua face, da mesma forma que Jacó enxerga Deus na face do seu irmão Esaú, tá bom? E é isso, tá, pessoas? Vamos ser cristãos mais generosos, vamos compartilhar o amor de Cristo, tá sempre feliz,
Se você vê alguém em um momento de dificuldade, de tristeza, procura ajudar essa pessoa. E às vezes o que a pessoa precisa é só de um abraço ou de alguém que sente do lado dela. Às vezes a pessoa só precisa ser acolhida. Eu sempre falo, a gente já vive num mundo tão triste, a gente vive num mundo tão escuro, de tanta maldade, e o que a gente não precisa é de mais maldade, o que a gente não precisa é de pessoas que nos coloquem para baixo, que nos fira com palavras, com olhares. E você, como servo de Deus, tem um texto, eu fiz até um vídeo sobre isso, que fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. O sal é que dá sabor à comida. Uma comida sem sal, ela não tem gosto, ou seja, você tem essa função de trazer sabor, de trazer felicidade às pessoas. Você tem essa função de ser luz, de iluminar as pessoas, mostrando qual é o caminho a seguir. E jamais que você teça julgamentos ou comentário acerca de nenhuma outra pessoa, tá bom? Da mesma forma que Cristo, Ele nos amou, que você também possa amar aqueles que estão à sua volta. Pessoas, deixa eu dar uma respirada, a garganta doeu um pouco. A gente finaliza aqui o vídeo e nos próximos dias a gente dá sequência, e isso a partir do versículo 12. Após a reconciliação desses dois irmãos, após esse momento de perdão, de felicidade, eles vão seguir viagem, ou não vão seguir, não sei. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre o que acontece após essa reconciliação, tá bom? Galera, um abraço para vocês. Obrigado a você que me segue. Eu postei no primeiro vídeo, a gente já bateu aí 16 mil inscritos. E é um motivo de muita alegria. Para eu que comecei com 0, não tinha nenhum inscrito, a gente está com 16. E frisando, eu estou parando de postar os vídeos no Instagram, eu excluí lá do Insta, porque assim, o Insta eu já tenho 14 mil pessoas lá, seguidores no Insta, só que o Insta eu tenho tido alguns problemas com os vídeos, e aí eu vou postar só no YouTube, TikTok e no Kawaii, tá? E aí somando, todas essas plataformas são 16 inscritos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acompanha as postagens. A gente vai comentar a Bíblia inteira, vai ser uma jornada de anos. A gente já tem mais de um ano com esse projeto, e eu acredito aí que vai até o final da vida, da minha e da de vocês, nós estaremos juntos estudando a Bíblia, capítulo por capítulo, livro por livro, e em alguns momentos versículos por versículos. Eu sempre oro por vocês que assistem os meus vídeos, por vocês que me seguem. Mais uma vez, valeu pela força, e que vocês também orem por mim, orem pela minha vida, para que Deus esteja à frente, me dando forças, me abençoando, me dando sabedoria, e que aquilo que eu aprender, que eu consiga de alguma forma trazer para vocês, para que vocês também cresçam na fé, para que vocês também se aproximem de Deus, tá? Um abraço, um beijo e até o próximo.